Se você, neste exato momento, está cogitando a possibilidade de procurar uma psicoterapia, mas tem algumas dúvidas sobre isso, fica ligado que vamos falar sobre o que é e para que serve. Inicialmente, é preciso aplaudir a decisão que alguém toma de fazer uma psicoterapia, porque é um grande investimento na sua saúde mental. Embora existam outras linhas, eu vou aqui neste vídeo me restringir a falar sobre a análise de orientação psicanalítica, que, de um modo geral, é aquela cujo trabalho é focado no inconsciente. Em primeiríssimo lugar, é importante dizer que uma análise não é para qualquer um, porque se vai mexer com aquilo que nós colocamos lá para baixo do tapete e com as experiências que ficaram sem sentido para nós, e por isso se tornaram traumáticas. Inclusive, numa parte do processo da análise, conforme Freud observou, vai haver até uma piora necessária e passageira do analisando. Ele, inclusive, reforça isso argumentando que não é possível liquidar um inimigo que esteja ausente. Ou seja, as nossas mazelas necessariamente deverão se apresentar na cena analítica e deverão ser enfrentadas. E, em razão dessa piora momentânea prevista, o Freud recomenda que o paciente seja orientado a não tomar decisões vitais, como, por exemplo, não escolher uma profissão ou um objeto amoroso definitivo, até que essa etapa seja ultrapassada. O analisando precisa saber também que o lugar onde ocorre a análise é um lugar especial e tem grande importância, porque é o espaço onde ele pode se desligar das coisas do mundo, das coisas do seu dia a dia, onde ele pode falar de qualquer coisa que quiser, sem qualquer risco de censura ou de julgamento. Além do que, a sua comunicação está protegida pelo sigilo obrigatório do psicólogo. É um lugar onde o paciente pode libertar-se das amarras e dos rótulos sociais e ser original, ser autêntico, sem correr o risco de sofrer qualquer recriminação. Mas o que acontece numa primeira sessão com o psicólogo? Na primeira sessão, o psicólogo vai pedir para o analisando falar tudo que vier à mente, sem pensar, sem escolher palavras, porque quanto mais o paciente programa o que vai dizer, pior para a análise. Quando aplicamos essa regra fundamental, falamos sempre mais do que a gente queria dizer e aí começamos a fornecer material inconsciente que poderá servir para ser trabalhado durante a análise. Pessoal, antes de prosseguir, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, convido a deixarem um like e eu peço também que se inscrevam no canal, que é gratuito. Continuando então, quando começamos a falar na sessão, trazemos também coisas lá do nosso passado, de momentos em que a gente enfrentou algumas situações de sofrimento, num momento, num tempo que o nosso ego ainda era imaturo e por isso não tinha tantos recursos para enfrentar muitas das situações traumáticas. O ego, então, como uma forma de defesa, separou-se dessas partes caóticas da nossa história, experiências que ele não conseguiu dar um sentido, e então elas ficaram lá num canto, abandonadas, mas volta e meia, voltam para a consciência em busca de uma significação, em busca de uma satisfação. E é por não terem sido significadas e estarem nessa condição caótica, bizarra, que nos causam sofrimento quando, de alguma forma, conseguem alcançar a nossa consciência. Então, o que uma análise vai fazer é capacitar o nosso ego a organizar, a integrar esses registros psíquicos na nossa rede egóica. E isso vai possibilitar a gente adotar novas soluções para lidarmos melhor com as nossas angústias. É importante ressaltar que esse processo de integração, conforme Contardo Calegares assinala neste livro Cartas para um Jovem Terapeuta, não leva o sujeito às mesmas condições de antes da doença. Não tem como remover o passado. Vai ficar uma espécie de cicatriz, mas com certeza o analisando vai sair diferente ao final da análise. Também em termos práticos, conforme Ferenczi se refere no volume 4 da série Psicanálise, ter um melhor conhecimento de si mesmo permite o sujeito dominar as suas reações, as quais eram automaticamente deflagradas sem muita reflexão. Por exemplo,
Um sujeito teimoso não se dá conta que age repetidamente com teimosia e na análise pode perceber que atua dessa forma. E aí mudar esta característica que muitas vezes o coloca em situações desagradáveis. Por fim, cabe citar uma outra mudança possível numa análise. Uma análise é também um mecanismo que pode possibilitar a aquisição de subjetividade que sofreu inibição quando a criança, para sobreviver a um ambiente intrusivo, por exemplo, precisou substituir o desejo dela pelo desejo do cuidador. Para finalizar, eu acredito que é preciso ir além da superfície, além da consciência. Separados do nosso inconsciente, fica improvável qualquer crescimento, qualquer mudança, porque a apreciação de certas situações fica muito mais restrita. Permanecer somente com o conhecimento das coisas da superfície pode implicar na repetição perpétua das mesmas soluções que já não deram certo. Descer ao inconsciente e subir com o que se desenterrou de lá torna a vida muito mais eficiente. Então, pessoal, se gostaram do conteúdo, mais uma vez eu peço que se inscrevam no canal, e que é grátis, né, como eu disse antes, e se tiverem algum comentário é só deixar aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima!